Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de português. Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome da sua professora e a data. Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre concordância nominal, substantivo, artigo, crônica e locução adjetiva. E olha as prosinhas chegando aí? Nós vamos estudar das páginas 62 a 75, Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. Mas atenção! Não esquece de pegar o seu material. É importante que você estude num cantinho onde ninguém te atrapalhe, né? Pegue uma mesa, né? Separe uma mesa, um lugarzinho de apoio, pegue seu lápis, seu caderno, sua agenda, sua borracha, o celular, o computador e muita atenção. Pegue o seu livro de português e vamos lá! Observando aqui essa história em quadrinhos, vocês vão fazer uma produção de texto, ok? Agora é sua vez de escrever uma crônica para fazer parte de uma coletânea de crônicas da sua turma. Olha o planejamento. Primeira coisa, você vai observar os quadrinhos. Observe. Os quadrinhos apresentam um fato que ocorre no dia a dia de muitas pessoas: andar de ônibus. E quando é uma criança que utiliza um ônibus, muita coisa pode acontecer. Este será o assunto de sua crônica, no ônibus, ok? E aí você vai definir os personagens, lugar, espaço, momento, né, o tempo. E aí você vai decidir a sequência das ações, então como vai começar a situação inicial, a complicação, o clímax, o desfecho, quem vai contar a história, se vai ser um narrador observador, certo? Que ele só conta a história, se você só vai querer contar a história, ou se você vai querer ser um narrador participante, ou seja, que também participa da história. E o título de sua crônica, lembrando que o assunto deve ser no ônibus. Em uma folha avulsa, registre a história imaginada e aí você vai, relendo todos esses passos para poder fazer uma bela crônica, ok? Aí vem crônica. Esse texto da página 70 e 71 você vai ler silenciosamente. O título dele é Uma Lição Inesperada, certo? Depois que você lê, você vai resolver as atividades, tá bom? Ler silenciosamente é ler apenas acompanhando com os olhos. Páginas 70 e 71. Terminou de ler? Na questão 2, você vai entender a questão que diz o seguinte: é muito gostoso ouvir pessoas lendo textos interessantes. Escolha uma das crônicas, certo? Que nós estudamos desta unidade, tá bom? Ou uma das crônicas que você produziu. Prepare a leitura em voz alta para ler para uma plateia, ou seja, para sua família. Pronuncie as palavras com clareza e dê expressividade ao que estiver lendo, observando a entonação de cada frase. Por quê? Porque isso vai dar mais sentido para o texto, não é? Palavras em jogo. Um pouco mais de tonicidade. Estão lembrados sobre o que nós estudamos? Sobre sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte das palavras. Se for a última, é uma oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. E aí, você, estudou que as palavras podem ser classificadas nesses 3 grupos, quanto à posição da sílaba tônica, e você vai escrever 3 exemplos para cada grupo. 3 exemplos de palavras oxítonas, 3 de paroxítonas e 3 de proparoxítonas. Aqui na página 72,
eu quero reforçar para vocês sobre a polissemia, né? Que é palavras que são escritas com as mesmas letras, mas alguma coisa nelas vai ser diferente e também vai mudar o sentido, tá bom? Então a questão 2 diz o seguinte: há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica. Por exemplo, ele trabalhava em uma fábrica, né? Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros. E a outra frase é: não se fabrica mais esse modelo de carro. O que é que nós podemos observar? Fábrica, então a sílaba tônica é o Fá. Em fabrica, né? A sílaba tônica é o Bri. Então aqui nós temos duas palavrinhas, ó, sempre, ok? E você vai completar. Ao final de cada alternativa, nós temos aqui na letra A, duvida e dúvida, exercito e exército. Nós temos médico e médico. Nós temos transito e trânsito. Temos aqui na letra E, público e público. E na letra F, liquido e líquido. Então essas palavras são escritas com as mesmas letras, mas a gente vai perceber que um acento vai trazer a força da sílaba, né? De forma diferenciada. Então a sílaba tônica aqui muda. Então o que é exercito e o que é exército, ok? Então exercito tem a ver com exercício e exército tem a ver com tropa de soldados, né? Então médico é quando eu dou uma medicação e médico é o profissional. Então vocês vão observando e vão completando aí. Na questão 3, ainda se referindo à crônica comunicação, né? Para adquirir um alfinete de segurança, o personagem da crônica comunicação pode ter ido a um armarinho, loja em que vendem produtos de costura e itens de papelaria. Então aqui tem alguns produtos que podem ser vendidos em um armarinho, estão todos aqui. Vocês estão vendo que alguns já estão na cor amarela, outros na cor lilás e outros dois na cor verde. Então, as palavras que estão na cor amarela, elas são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. As que estão em lilás é a antepenúltima, que é a mais forte. E oxítona, né, estão pintadas de verde, onde a última sílaba, botão, tão é mais forte, grampeador, o dor, né, a última sílaba é mais forte. E aí você vai observar e se você, para você não fazer para você não ter dúvida, se você quiser, você pode fazer só um tracinho, tipo, eu acho que dedal também é amarelo, é paroxítona. Eu acho que zíper, bastidor também é verde. Você pode botar só um tracinho, porque aí na hora da correção você tem a certeza e você pinta o quadrinho por completo, tá bom? Então continue pintando de acordo com a cor que você acha, tá bom? Então, ó, eu acho que cânhamo é lilás e assim vai. Vamos organizar o que estudamos. Observe aqui esse esquema. Nós falamos, né, sobre a tonicidade das palavras, que toda palavra tem uma sílaba tônica, que é a sílaba pronunciada com mais intensidade. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser o quê? Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, e aí eu quero que você coloque um exemplo. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, certo? E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá certo? E em cada um você vai colocar exemplo, tá certo?
Na crônica lida no início da unidade, do livro, você observou que o comprador não sabia explicar o que queria. Agora você vai se divertir com uma história que tem apenas linguagem visual, em que uma compradora também tem um problema ao se comunicar com o vendedor. E que tal você imaginar um diálogo aí? Não precisa você escrever nada, apenas imaginar. O que é que tanto eles conversam, o que é mesmo que ela queria, e veja aí como foi o desfecho da história. Veja onde foi o clímax, veja como começou a situação inicial, veja toda a situação, o enredo. E chama-se Cada Coisa em Seu Lugar, de Quino. E para terminar, você vai sistematizar o que você aprendeu. Então, nós falamos sobre leitura e interpretação de crônica. Então, aqui está muito relacionado com a leitura e interpretação de texto. Se você entendeu e você conseguiu compreender bem, você vai marcar em avancei. Se você acha que você ainda precisa estudar um pouquinho mais, aí você vai marcar em precisa estudar um pouquinho mais. Isso aqui é só por organização. É o que nós chamamos de autoavaliação, certo? Você entendeu o que é um substantivo, um artigo? Vai marcar em avancei. Entendeu o que é adjetivo e locução adjetiva? Então, aqui é muito pessoal e você vai fazer aí, tá bom? Para você entender o que é que você estudou e avançou, o que você compreendeu e o que é que você precisa revisar, tá bom? Volte ao vídeo quantas vezes forem necessárias. Obrigada por acompanhar a videoaula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!